Então, usa o quê? O que a gente está falando? A gente está falando de tipologia textual. Nem sempre o verbo vai vir no imperativo. O texto injuntivo é aquele que traz instruções, é aquele que diz o que deve ser feito. Bora ver? Questão 25. Essa aí foi TJ do Rio Grande do Norte. Concurso para técnico judiciário, Banco FGV. Questãozinha bonitinha. Nada demais. Se a gente for comparar essa questão aí com aquela da FCC, do vídeo anterior, essa aí está até mais fácil. Repare. Olha o que a banca diz. Esse tipo de texto se enquadra entre os textos injuntivos, injuntivo argumentativo, narrativos, descritivos narrativos ou argumentativo. E aí vem o texto. Ó. Revise as partes vitais do seu veículo. Use sempre o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Mantenha distância do carro da frente. Então, repare. Muita gente teve dúvida, né? Olhou assim e falou, poxa, que estranho. Será que é argumentação, porque ele está dizendo o que ele pensa que deve acontecer? Então, muita gente teve dúvida, ó, em relação a alternativas A ou B. Entendeu? Muita gente teve dúvida, porque isso é bem FGV. Você olha para a letra A e se apaixona, mas aí você olha para B e fala, ué, será que não é B? Por quê? Porque se o texto diz, revise as partes vitais do seu veículo, vitais aqui, ele está dando opinião, é argumentação. Você entendeu por que a FGV colocou a letra B, argumentativo? Porque parece que ele está dando opinião. Ó, revise as partes vitais do seu veículo. Use sempre o cinto de segurança. Cinto de segurança. Isso é fato ou opinião? Segurança é opinião? Respeite os limites de velocidade. Isso é fato ou é opinião? Aqui entre nós. É tudo fato. Cinto de segurança não é segurança no sentido de opinião assim, você me dá segurança. Não. Também não é assim, ó, partes vitais de seu veículo, não é o vital, modalizador, quando a gente diz assim, ó, vital modalizador é quando você diz, você é vital na minha vida. Quando você fala, você é vital na minha vida, isso aí é um elogio, tá? Tá falando que a pessoa é muito importante. Mas quando você fala partes vitais do veículo, isso não tem a ver com, veículo, suas partes são tão vitais. Isso é fato. Partes vitais do veículo são aquelas partes que são responsáveis pela segurança dos ocupantes, né? Do motorista e passageiros, entendeu? Então, tudo isso são fatos. Fato, isso não é modalizador. Fato. O que o texto quer não é opinar. O que ele quer é dizer o que deve ser feito. Verbos no imperativo, o texto é apenas injuntivo e não injuntivo argumentativo. Injuntivo argumentativo foi aquele da FCC anterior, em que o sermão, lembra? Presta atenção que eu vim aqui para te mostrar de tudo. Lá no texto do sermão, em que Padre Antônio Vieira ensina o que um pregador deve fazer e traz comandos do que o pregador deve fazer para produzir um sermão, para pregar, né? Ali o texto era instrucional, mas ele ensinava também a argumentação. Então a banca perguntou se ele tinha a intenção de produzir uma argumentação. Sim, porque quando ele ensina a pregar, ele está ensinando a defender uma tese. E isso é uma argumentação. Mas nada tem a ver com isso, com essa história aqui da FGV. Não. Aqui ele é só instrucional. Tem nada a ver com argumentação, entendeu? Argumentar é defender tese. E ele não está defendendo tese. Ali só havia fatos. Bora, mas a gente está agora com FGV. E agora a gente misturou tudo. Instrucional, narrativo, descritivo. Aqui a banca pergunta, trata-se de um texto narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo? Então,
Eram 4 alternativas e já te digo que a galera na prova ficou muito em dúvida entre A e B. Foi prova para professor de língua portuguesa. Ai, gente, vocês que estão assistindo essa aula gravada, vocês perdem muito. Do nada, eu leio o chat, tá? E a FGV, que ninguém dá ideia para ela mais, mas ela fica aí no chat. Ela escreve assim: no relacionamento, o casal deve agir de forma respeitosa, relação mútua e salutar. Palhaçada. Bloqueia. Bobeira. Não, e aí ele tá contando a história dele. A minha me agrediu no primeiro encontro. Estamos até hoje. Quer dizer, ninguém tá nem aí para você, FGV. Ninguém quer saber da sua vida, não. Que papo é esse de salutar? Volta. Ó. Sobre esse pequeno texto, assinale a afirmativa correta. Então, ó, narrativo, descritivo, argumentativo ou expositivo. Muita gente ficou na dúvida. Ó, eu já te adianto que expositivo não poderia ser nem argumentativo. Por quê? Porque não há um tema. Ele não está discutindo um assunto. Isso aqui é uma história. A dúvida é se é uma história ou se é uma descrição. Você entende que dá para ver quando não é dissertativo? Porque ele está falando de coisas ali concretas. Casamento, o patrão. Então, ele não está discutindo assunto nenhum. Tudo bem? Então, a gente já elimina a hipótese de letras C e D. Ou é A ou é B. Por que a gente fica na dúvida entre A e B, Dri? Por causa dos verbos, né? Lá no início, ó, meses depois, isso aqui é um conector temporal. Os conectores temporais, eles indicam evolução cronológica. E a evolução cronológica lembra narração. Entendeu? Tudo bem? Aí, por isso que muita gente ficou na dúvida, porque falou assim, pô, será que está contando uma história? Só que quando você vai, na sequência, você vai aos verbos, casava-se Moscoso com a pupila do defunto patrão. Ó, chamava-se Genoveva, era uma rapariga de seus 20 e poucos anos, parecia toda feita de almofada, as carnes da cara tremiam-lhe quando ela andava, os olhos tinham uns tons amarelados. Repare que o texto começa narrativo, porque meses depois ele está dando sequência a uma história. A primeira linha é narrativa. Só que, rapidamente, ele interrompe e fala dessa tal da pupila, a pupila do defunto patrão. E aí ele vai caracterizar essa pupila. Diz o nome, diz a idade mais ou menos, os olhos, olha isso. Diz a cor, ó, era uma brancura, falava muito, descansado, as suas mãos papudas. Então veja, aqui ele interrompeu a narração e ficou na descrição. Ele veio. Qual é o propósito dele? Narrar ou descrever? Resposta letra B. Entendeu? Veja, e eu quero, e você está aqui para isso, compare a questão 26 com outra questão que acabamos de resolver. Foi no vídeo anterior, veja, da SESGRAN Rio, não foi? Ou FCC? Ó, não, foi a FCC. Olhe para cá. Compare a 26 com a 23. A 23 também trazia as duas tipologias, narração e descrição. Mas era predominantemente narrativo o texto. Por quê? Olhe para cá. Olha o início. Adorei, vô Inácio, mas conta. Como era sacar o dinheiro? Contei porque fui tanto a banco. A pessoa chegava a um balcão, entregava um cheque à atendente, se fosse saque pessoal, conferia, anotava o cheque, passava o cheque a um terceiro. Repare que, apesar de os verbos estarem no pretérito imperfeito, ele está contando lá as histórias dele. A intenção era de contar uma história. Por isso tem que perguntar com a intenção. Não dá para ficar só com os verbos.
senão você erra. Senão você vai olhar os verbos no pretérito imperfeito e você vai falar, poxa, a questão 23, então, teria que ser descritivo. E não é, porque ele veio contar uma história, e a própria banca diz, conta uma história baseada em fatos reais da relação avô e neto. Já a questão 26 da FGV, olhe para cá, veja a diferença, também mistura a narração com descrição, mas veja a diferença. Quando é descrição, o autor, que é o observador, ele para ou numa cena ou num personagem e vai descrever. Então ele interrompe, na verdade ele veio de uma narração, mas o que ele quer é caracterizar cena, paisagem, nesse caso aí personagem, entendeu? E ele faz isso até o final. Então ele até começa narrativo, mas ele é predominantemente descritivo. Tudo bem? Tá comigo? Dri, o que eu estou fazendo aqui mesmo, hein, nesse vídeo? Treinando. Com questões de tipologia, tá tudo misturado. Daqui a pouquinho a gente vai fechar o caderno só com o Sebrasp. A gente está no vídeo da FGV. Assinale o texto a seguir, que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva. Não confunda. Texto descritivo com injuntivo. Definição é texto descritivo. Comando é texto injuntivo. Olhe para cá. Não esqueça isso, tá? A gente já colocou isso hoje no resumo, mas eu trouxe de volta, ó. A banca aqui é injuntivo. Juiz de futebol é. O esporte é. Um editor de jornal é. Cinema é. E quando você olha e vem a letra E. Há 3 maneiras de se conseguir que algo seja feito. Faça você mesmo. Contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo. Então veja. Qual deles traz instruções? Com os verbos no imperativo, eu sou feliz. Resposta, letra E. Aqui tá fácil, porque os verbos estão no imperativo. Nos outros casos, nas outras alternativas, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho aqui definições. O que é juiz de futebol, o que é o esporte, o que é um editor de jornal e o que é cinema. Então, eu estou dizendo que algo é. Eu estou descrevendo o juiz de futebol. Eu estou descrevendo o esporte. O que é esporte? É a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar. Um editor de jornal é. Repare que essas descrições, essas que vêm sob a forma de definição, muitas vezes elas trazem humor, ponto de vista do autor. Mas o objetivo é descrever. Ele está descrevendo quem é o juiz de futebol, o que é um esporte, o que é um editor de jornal. Ó, um editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo e imprime o joio. O que é cinema? Cinema é a fraude mais bonita do mundo. Dizer o que algo é, repita comigo, definir é descrever. Definir é descrever. Dizer o que algo é, com o verbo ser, eu sou feliz. A descrição, ela vem muito com o verbo ser. Não só. Eu não só descrevo com o verbo ser. Eu posso usar 2 pontos para descrever, para definir. Mas a definição vem muito com o verbo ser. Muitas vezes o verbo ser salva. Ajuda a ver que é definição, então é descrição. Resposta letra E. Vem. Mais uma da FGV. Com ela a gente vai fechar o vídeo para ir só para o Sebrasp no próximo. Aqui, a banca foi concurso para o TJ Bahia, cargo de conciliador, concurso de alto nível. E aí a banca veio com, olha o que ela diz. Embora o texto 1 seja predominantemente argumentativo, seus últimos 2 parágrafos colocam em relevo outro tipo textual. Então vem, ó. Então, olhe para mim. A banca já diz
que o texto é argumentativo. Não é para você classificar o texto na totalidade. É para você falar só dos 2 últimos parágrafos. Ela já está dizendo que o texto é argumentativo, mas ela está dizendo que é uma mistura. Então vamos aos 2 últimos parágrafos. Estão aqui. Brecha, olhe para mim, olhe para mim. Os 2 últimos são o quê? Olhe para as opções. Descrição, narração, exposição, injunção ou diálogo? Diálogo são as suas mensagens de WhatsApp, tá bom? Vamos ver. Brechas como essa, aliadas à publicidade já costumeira desses produtos, podem seguir provocando confusão ao consumidor. Mais que mostrar excessos em nutrientes, é necessário ajudar a população a identificar os ultraprocessados. Isso poderia ocorrer facilmente com destaque da presença de certos tipos de aditivos alimentares. Afinal, nenhum alimento foi feito com comida de verdade, precisa de aroma idêntico ao natural de morango. Para além das mudanças na rotulagem, o Brasil pode seguir o exemplo do Chile, que, junto às regras, implementou políticas públicas de alimentação saudável. A iniciativa inclui campanhas educativas e a regulação da publicidade e da venda de produtos não saudáveis a crianças. São ações que beneficiariam largamente a alimentação. Oi, gatinho, se eu fosse você, eu me pegaria hoje às 8 e devolveria às 10 que eu tenho que estudar. Oi, gatinho, olha, eu acho que você de verdade precisa. Olha, eu acho que é necessário que você. Oi, minha filha. É necessário que você cale a boca. É necessário calar a boca quando as pessoas estão estudando. Se você chega para alguém e fala assim, olha, você quer ser educado. eu sou dessas. Eu não consigo ser grosseira. Então, quando eu digo que eu fui grossa, as pessoas falam, Adriana, você não foi grossa. Aí o que eu faço? Para não ser grossa, eu falo, olha, é necessário ficar calado, porque eu estou dando aula. Estou dando uma ordem. O problema é que as pessoas demoram a entender. Ó, é necessário. Se eu fosse você, minha filha, eu estudaria mais. Estude mais. É necessário. Afinal, isso poderia ocorrer. Quando ele diz poderia ocorrer, ele não está usando o verbo no imperativo. Ah, quero passar no concurso. Olha, eu acho que você poderia estudar mais, já que você quer passar no concurso. O que eu estou fazendo? Eu estou dando instruções. Em vez de eu dizer estude mais, se eu chego para você e falo assim, estude mais se você quer passar, você vai falar, ih, Adriana, grossa. Eu, hein, não gostei não. Estude mais. Quem manda na minha vida sou eu. Aí eu digo isso de uma outra maneira. Você poderia estudar mais, já que você quer passar no concurso. Você poderia, é necessário, beneficiariam. Que questão? Resposta, letra D, injunção. Fica a dica, nem sempre o verbo virá no imperativo. Então, usar o pode, o deveria, é necessário calar a boca quando estamos estudando. Você está mandando a pessoa calar a boca. Comece a usar esses artifícios. Você vai estar dando ordem do mesmo jeito, trazendo uma instrução, só que de uma maneira mais educada. O problema é que, às vezes, as pessoas não entendem. Mas aí é problema delas. Próximo vídeo, aí nós vamos só com o Sebrasp. Roda a vinheta aí, vamos lá.